Tundra. A tundra é um bioma que parece saído de um conto de fadas gelado, com suas paisagens vastas e uma sensação de quietude que só o frio extremo pode oferecer. Localizada nas regiões polares como o Ártico, ela é, à primeira vista, um grande deserto de gelo e rochas. Mas a realidade é que ela esconde um segredo geológico impressionante: o permafrost. O permafrost é um termo que parece complicado, mas a ideia é simples. É o solo que fica permanentemente congelado por pelo menos 2 anos seguidos. E não estamos falando de uma pequena camada de gelo. Em alguns lugares, o permafrost pode ter centenas de metros de profundidade, formando uma espécie de rocha de gelo, que molda toda a paisagem. Ele age como um alicerce sólido para a tundra, e é por causa dele que a vegetação, como musgos e líquens, não conseguem criar raízes profundas. É como se a Terra tivesse um limite de profundidade para a vida. Agora, imagine a tundra no Minecraft. Você estaria caminhando sobre um bioma que é uma camada fina de terra sobre um bloco gigante de gelo. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando pensamos nas consequências do aquecimento global. Com o aumento das temperaturas, esse gelo milenar começa a derreter. E ao derreter, ele libera algo que estava preso há milhares de anos: gases do efeito estufa, como o metano e o dióxido de carbono. É como se o chão estivesse soltando o ar preso. Taiga. A taiga, também conhecida como floresta boreal, é o tipo de lugar que te faz sentir pequeno. Se você já explorou uma floresta no Minecraft e achou que ela era grande, prepare-se para isso. A taiga é simplesmente o maior bioma terrestre do mundo. Ela forma um vasto cinturão de florestas de coníferas que se estende por todo o hemisfério norte, passando por países como Canadá, Rússia e Finlândia. É uma verdadeira parede verde de árvores. O que torna a taiga tão especial não é apenas o seu tamanho, mas a sua uniformidade. Ela é dominada por árvores como pinheiros e abetos, que são perfeitamente adaptados ao frio. Essas árvores têm folhas em forma de agulha, que são ideais para conservar água e resistir às geadas. É por isso que, mesmo no inverno rigoroso, a taiga mantém sua aparência esverdeada, oferecendo contraste com a neve. É como se fosse um bioma de Minecraft onde só existe um tipo de árvore, mas em uma escala que faria qualquer jogador de criativo se sentir desafiado a preencher. Essa uniformidade, no entanto, esconde um ecossistema incrivelmente dinâmico. A taiga é lar de uma enorme quantidade de vida selvagem, como alces, ursos, lobos e linces. Esses animais precisam ser fortes para sobreviver ao inverno. Decídua. Se você já explorou um bioma de floresta de carvalhos no Minecraft, deve ter notado a beleza das árvores e o chão coberto de folhas. Mas a realidade da floresta temperada decídua é muito mais dramática e cheia de vida. Este bioma, que encontramos em lugares como a Europa, o leste dos Estados Unidos e partes da Ásia, é famoso por uma razão muito especial: o seu espetáculo anual de cores. A palavra decídua vem do latim e significa cair, e é exatamente isso que as árvores dessas florestas fazem. Elas perdem suas folhas no outono, em um show de cores que vai do verde ao amarelo, laranja e vermelho, antes de as folhas caírem e formarem um tapete no chão. Esse processo não é apenas bonito, é uma estratégia de sobrevivência. No inverno, com as temperaturas baixas e pouca luz, seria um desperdício para a árvore manter as folhas. Ao perdê-las, ela economiza energia e água, se protegendo do frio extremo. Mas a vida na floresta temperada não para por aí. As estações do ano são a força motriz de todo o ecossistema. Na primavera, a floresta explode em vida, com as árvores brotando novas folhas e as flores cobrindo o chão. Floresta tropical. Se você já se sentiu intimidado pela densidade de uma selva no Minecraft, a floresta tropical é a versão real e amplificada desse sentimento. Ela é o oposto da tundra, sendo o bioma que pulsa com vida e calor, localizada ao redor da linha do Equador, em lugares como a Amazônia, a Bacia do Congo e a Indonésia. A floresta tropical é conhecida por sua chuva abundante e temperaturas elevadas o ano todo. Mas o que realmente a distingue é a sua inacreditável biodiversidade. Mais da metade de todas as espécies de plantas e animais do mundo vivem aqui, apesar de a floresta tropical cobrir apenas uma pequena porcentagem da superfície da Terra. É um verdadeiro hotspot de vida.
com uma densidade de espécies que não se encontra em nenhum outro lugar. Em apenas 1 hectare de floresta tropical é possível encontrar mais espécies de árvores do que em toda a Europa. Essa biodiversidade é resultado de milhões de anos de evolução em um ambiente estável. A ausência de estações frias permite que a vida floresça sem interrupção. Floresta mediterrânea. A floresta mediterrânea é um bioma que não se encaixa nas categorias tradicionais de quente e úmido ou frio e seco. Ela é uma verdadeira especialista em adaptação, com um clima muito particular. Verões longos, quentes e secos, e invernos curtos, amenos e chuvosos. Esse bioma é encontrado em algumas das áreas mais bonitas do mundo, como a costa do Mediterrâneo, a Califórnia, o Chile, a África do Sul e a Austrália. O que define a floresta mediterrânea é a resiliência de suas plantas. Para sobreviver a verões que parecem intermináveis, a vegetação desenvolveu truques geniais. Muitas plantas, como oliveiras, ciprestes e carvalhos portugueses, têm folhas pequenas, grossas e duras, que ajudam a reter a umidade. Algumas têm uma camada cerosa, ou pelos finos nas folhas, para refletir o sol e reduzir a perda de água. É como se a natureza tivesse dado a essas plantas uma armadura para resistir ao calor. Em um bioma de Minecraft, seria um desafio para o jogador criar uma plantação em uma terra tão seca. A fauna também é adaptada a essas condições. A vida selvagem, como raposas, veados e coelhos, é robusta e consegue encontrar água e alimento mesmo nos meses mais quentes. Campos e pradarias. Quando você pensa em um campo no Minecraft, provavelmente imagina um pedaço de terra plana com algumas vacas e ovelhas pastando, mas a realidade dos campos e pradarias é infinitamente mais complexa e vital. Esse bioma, que inclui as pradarias da América do Norte, as pampas da América do Sul e as estepes da Eurásia, é um vasto mar de gramíneas, que, à primeira vista, pode parecer monótono. No entanto, é um dos ecossistemas mais importantes do planeta. O segredo dos campos está debaixo da terra. A maior parte da vida neste bioma não está acima do solo, mas sim no intrincado sistema de raízes das gramíneas. Essas raízes se estendem por metros de profundidade, formando uma rede densa que ajuda a segurar o solo, prevenindo a erosão e criando um dos solos mais férteis do mundo. É por isso que tantas áreas de pradarias foram convertidas em terras agrícolas para produzir alimentos. É como se o chão tivesse um superpoder secreto. A vida selvagem aqui também é fascinante. Para sobreviver em um ambiente aberto, os animais precisam ser rápidos ou ter camuflagens perfeitas. Seria um desafio para o Minecraft criar um bioma onde a maior parte da ação acontece no subsolo, forçando o jogador a pensar em novas formas de exploração. Savana. Quando você pensa na savana, a imagem que provavelmente vem à mente são os filmes da natureza. Vastas planícies douradas com acácias isoladas e rebanhos de zebras e gnus. Este bioma, que cobre grandes partes da África e América do Sul, é uma mistura de campos e florestas, onde a vida se adapta a um ritmo ditado pela chuva. As savanas têm uma estação seca prolongada e uma estação chuvosa mais curta, e essa dualidade é o que o torna tão dinâmica. O que faz a savana tão única é o fenômeno das grandes migrações. Milhões de animais, como gnus e zebras, viajam por milhares de quilômetros em busca de água e pastagens mais verdes. É o espetáculo da natureza que mostra a incrível força e resiliência da vida selvagem. Esses animais se movem em enormes rebanhos, e sua jornada é crucial para a saúde da savana. Ao pastar e pisar no solo, eles ajudam a manter a vegetação em equilíbrio e a espalhar sementes, agindo como jardineiros do ecossistema. Seria incrível ter um bioma no Minecraft onde a dinâmica dos animais e a busca por recursos fossem tão intensas, forçando o jogador a se mover com as estações e a vida selvagem. Deserto. Para a maioria das pessoas, o deserto é um lugar vazio e inóspito, apenas areia e calor escaldante, como no bioma de deserto do Minecraft. Mas a realidade é que os desertos, apesar de serem definidos pela falta de chuva, são ecossistemas repletos de vida, com espécies que são verdadeiras mestres da sobrevivência. Pense no Saara, no deserto do Atacama ou no deserto de Gobi. Eles são lugares de extremos, mas que abrigam uma biodiversidade surpreendente. O segredo da vida no deserto está em sua especialização. As plantas, como os cactos e suculentas, têm incrível capacidade de armazenar água em seus caules e folhas, agindo como verdadeiros reservatórios. Algumas plantas têm raízes que se escondem por dezenas de metros para alcançar a água no subsolo. Outras, como as flores do deserto,
ficam dormentes por anos e só florescem depois de uma rara chuva, transformando a paisagem em um tapete de cores por alguns dias. É um espetáculo que mostra a resiliência da natureza. Se o Minecraft tivesse um deserto mais complexo, com diferentes tipos de areias, plantas com habilidades especiais e animais que só aparecem à noite, seria mais da hora. Chaparral. O bioma do Chaparral pode não ser tão famoso quanto a savana ou a floresta tropical, mas ele é um mestre da adaptação. Encontrado em regiões com um clima mediterrâneo, como a Califórnia e o Chile, ele é caracterizado por verões quentes e secos e invernos suaves e chuvosos. A paisagem é dominada por uma vegetação densa de arbustos baixos e resistentes, que dão ao bioma uma aparência única. É como se fosse um bioma de arbustos no Minecraft, mas com um tempero extra de resiliência. O que torna o Chaparral tão especial é a sua incrível capacidade de lidar com a seca. As plantas aqui, como os carvalhos de espinho e as sálvias, têm folhas pequenas e cerosas que ajudam a reter a umidade. Algumas têm raízes que se estendem profundamente no solo para buscar água, enquanto outras têm a capacidade de armazenar água em seus caules. As sementes de muitas espécies só germinam após o incêndio, que é uma parte natural e vital do ciclo da vida no Chaparral. A floresta de arbustos que resiste à seca se transforma em um combustível para o fogo, e a recuperação pode levar anos. O Chaparral nos mostra que mesmo os ecossistemas mais adaptados têm seus limites. Água doce. Quando pensamos em biomas, geralmente pensamos em terra, mas os ecossistemas de água doce, como rios, lagos, pântanos e lagoas, são biomas por si só e são fundamentais para a vida no planeta. Eles cobrem menos de 1% da superfície da Terra, mas abrigam cerca de 6% de todas as espécies conhecidas. Pense no rio Amazonas, ou no lago Baikal, ou nos Everglades. Eles são fontes de vida e biodiversidade. O que torna a água doce tão especial é o seu papel como o sangue do planeta. A água potável é vital para a vida e os rios e lagos são as principais fontes. Mas esses ecossistemas também são incrivelmente dinâmicos. Eles são o lar de peixes, anfíbios, insetos e uma variedade de plantas aquáticas que formam complexas teias alimentares. O pântano do Everglades, por exemplo, é uma vasta grama no rio, que é lar de jacarés, crocodilos e uma infinidade de aves. Imagina se o Minecraft tivesse um bioma de pântano mais realista e cheio de vida. Seria Poggers. No entanto, os ecossistemas de água doce enfrentam sérias ameaças. A poluição, a construção de barragens e as mudanças climáticas estão enfrentando a qualidade da água e a vida que depende dela. Recife de coral. Quando você explora um recife de coral no Minecraft, vê umas estruturas coloridas, com os peixes e pronto. Mas os recifes de coral de verdade são muito mais do que isso. Eles são verdadeiras cidades subaquáticas, construídas por minúsculos animais chamados pólipos de coral. Esses animais têm um esqueleto de calcário que, com o tempo, forma grandes e complexas estruturas que abrigam uma quantidade impressionante de vida. Os recifes de coral cobrem menos de 1% do fundo do oceano, mas abrigam cerca de 25% de todas as espécies marinhas. É um nível de biodiversidade que nem o criativo do Minecraft consegue replicar. A vida em um recife de coral é uma relação de cooperação e sobrevivência. Os corais vivem em uma parceria com algas microscópicas, as zooxantelas. As águas vivem dentro dos tecidos dos corais e fazem fotossíntese, produzindo energia que os corais usam para se alimentar e crescer. Em troca, os corais oferecem um lar seguro para as algas. É uma parceria perfeita que mostra como a vida no oceano se ajuda. Quando a água esquenta demais ou fica poluída, essa parceria se desfaz, e as águas saem do coral deixando-o pálido. Águas rasas costeiras. No Minecraft, a transição entre a terra e o mar é uma coisa simples. A areia acaba e a água começa. Mas, na vida real, essa transição é uma das partes mais dinâmicas e cheias de vida do planeta. As águas rasas costeiras incluem biomas como manguezais, estuários e pântanos de água salgada. Eles são o ponto de encontro entre a água doce dos rios e a água salgada do oceano. Os manguezais são um exemplo incrível de adaptação. Eles são florestas de árvores que crescem na água salgada, com raízes que se estendem por fora da lama para respirar. Essas raízes complexas criam um labirinto subaquático, que serve de berçário para peixes, crustáceos e outras formas de vida marinha. Os manguezais são como uma creche do oceano, fornecendo um local seguro para os peixes pequenos crescerem antes de se aventurarem em mar aberto. Eles também são cruciais para proteger as costas contra a erosão e as tempestades. Os estuários onde os rios encontram o mar são outros ecossistemas vitais. A mistura de água doce e salgada cria um ambiente com salinidade variável,
o que força as espécies que vivem ali a serem incrivelmente adaptáveis. Águas de correntes fortes. O mar aberto do Minecraft é um pouco entediante, mas o oceano real é um lugar de movimento constante e de energia incrível. As águas de correntes fortes são como as rodovias do oceano, transportando água, calor, nutrientes e organismos por todo o planeta. Elas são a força motriz por trás do clima global e da vida marinha. A corrente do Golfo, por exemplo, transporta água quente do Caribe para a Europa, mantendo o clima da região mais ameno do que seria de outra forma. É como um sistema de aquecimento global natural. As correntes também são essenciais para a vida marinha. Elas levam nutrientes para áreas onde a vida pode florescer e transportam o plâncton, que é a base de toda a cadeia alimentar do oceano. A vida em mar aberto é adaptada para a vida em movimento. Peixes, mamíferos marinhos e aves que vivem aqui são feitos para nadar longas distâncias, com corpos aerodinâmicos e uma capacidade de encontrar alimento em um ambiente vasto. A exploração do oceano no Minecraft com suas correntes lentas é bem diferente. Imagine um oceano com correntes fortes que te empurram para frente ou para trás. Isso mudaria completamente a experiência de jogo. Bentos. No Minecraft, o fundo do oceano é apenas areia ou pedra, mas o Bentos, que é o nome dado ao fundo dos oceanos e à vida que vive nele, é um universo à parte. É um ecossistema com baixa penetração de luz solar e pressões altíssimas. Para a maioria das pessoas, o fundo do mar é um lugar escuro e vazio, mas na realidade ele é cheio de vida e de paisagens incríveis. A vida no Bentos é adaptada para a escuridão e a pressão. Muitos organismos, como peixes e moluscos, têm corpos gelatinosos para suportar a pressão. Eles se alimentam de neve marinha e são os restos de organismos que caem da superfície. A vida aqui é lenta e os animais precisam ser pacientes para encontrar alimento. Mas em algumas áreas, como nas fontes hidrotermais, a vida é surpreendentemente abundante. Essas fontes emitem água quente e cheia de minerais, e a vida que vive ao redor delas se baseia em uma forma de energia que não precisa do sol. É a quimiossíntese, onde bactérias usam os minerais para produzir energia, e essa energia sustenta toda a cadeia alimentar. Seria um desafio interessante para o jogador explorar um bioma escuro de alta pressão, com criaturas que brilham no escuro e que se alimentam de minerais. Zona pelágica. A zona pelágica é a coluna de água que não está perto do fundo ou da costa. Ou seja, a maioria das pessoas a vê como um deserto azul, mas ela é o lar de alguns dos maiores e mais fascinantes animais do planeta, como baleias, tubarões e golfinhos. A vida na zona pelágica é uma dança constante de caça e sobrevivência, com predadores de topo de cadeia perseguindo suas presas. O que sustenta toda a vida aqui é o plâncton, que são organismos microscópicos que flutuam na água. Existem dois tipos principais: o fitoplâncton, que faz fotossíntese, e o zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton. Eles formam a base de cadeia alimentar. Baleias gigantes, como a baleia azul, se alimentam de zooplâncton, e os peixes menores se alimentam de plâncton e, por sua vez, são comidos por peixes maiores. A zona pelágica é uma teia alimentar complexa e em constante movimento. Se o Minecraft tivesse um bioma pelágico, seria o lugar para encontrar criaturas gigantes e raras, mas o jogador teria que ter cuidado para não poluir o oceano. Proteger a zona pelágica é crucial para manter a saúde de todo o planeta.